Olá, alunos, sejam bem-vindos então para mais uma aula de Sociologia. E a proposta de hoje, como desde o início do terceiro bimestre a gente está trabalhando essa ideia do trabalho, né? Toda essa concepção, conceito, o que representa o trabalho, como a mediação entre o homem e a natureza, né? E hoje eu trouxe justamente esse questionamento: o trabalhador tem prazo de validade, né? Como que eu posso perceber os tratos e a relação que há entre empresa e funcionário, ou melhor dizendo, trabalhador? A gente sabe que o homem, na própria ordem da natureza, a gente vai envelhecendo, né? A gente tem esse diálogo constante com a nossa finitude. Mas e o trabalho? Como que ele relaciona o homem? Se a gente pensar, né, tem lá o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né, que retrata um pouco lá a década de 30, né, de 1930, que vai enfatizar como que a industrialização, o mercado que entra no cenário social vai fazer do homem, né? Então, naquele período, já na década de 30, Charlie Chaplin, através do cinema mudo, já faz uma crítica muito forte, né, a essa ideia de que o trabalhador não é levado em conta na sua totalidade, né? É aquele que apenas tem dever, né? É exigido dele a produção e produzir em grande escala, mas não se leva em conta a questão emocional, a questão intelectual, ou seja, os vários fatores que envolvem o trabalhador. E aí é interessante perceber que neste filme, né, do Charlie Chaplin, ele vai fazer justamente essa discussão. Como que o movimento do capitalismo, junto com essa produção do Fordismo, né, com todas essas ideologias, né, a tecnologia aplicada aí dentro das fábricas, vai atender a necessidade do homem, ou melhor dizendo, é apenas o homem que vai atender as necessidades, né, das fábricas, da produção, ou mesmo do empregador ali, né? Então é interessante a gente perceber dentro dessa questão. Por isso que o questionamento dessa aula ele é muito feliz, no sentido de perguntar, de fazer o seguinte questionamento: o trabalhador tem prazo de validade? A gente percebe que sim, todo ser humano tem ali o momento em que ele está jovem, está produzindo, está na flor da idade, então ele é benquisto, bem-vindo, né, e incorporado pelo trabalho. Só que chega um momento da vida dele que ele já não tem as mesmas habilidades, a mesma aptidão, né? Quer seja pelo envelhecimento ou quando ele adquire alguma doença, muitas das vezes a empresa olha como prejuízo, né? Já não está produzindo tanto, mas ainda tem a folha de pagamento para pagar aquele determinado funcionário, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente vai ver que muitas das vezes o trabalho, a empresa, enquanto um órgão, né, uma instituição fria, trata mais com a ideia de lucro, produção, né, trabalho. E quando você já está um pouco mais velho, muitas das vezes vão te encostando, né? Te deixando à margem aí. Por isso que é interessante perceber que dentro do próprio universo do trabalho, as leis trabalhistas vão trazer e garantir direitos a cada um de nós que exerce uma ocupação, né, uma função chamada trabalho. Mas aí o questionamento ainda continua, né? Vamos pensar aí, o trabalhador tem prazo de validade? Sim, né? Mas como que ele é acolhido? Como que ele é, de certa forma, respeitado dentro desse ambiente de trabalho? A gente vai ver que no universo, no mundo do trabalho, passou por várias transformações. Antigamente se falava no trabalho escravo. Com o tempo e a modernidade, o trabalho passou a ser assalariado. Você, de certa forma, faz uma troca, né? Você vende sua força de trabalho e, em troca, você ganha um salário. E com o capitalismo, com o próprio desenvolvimento da produção e da indústria, o homem passa a ser exigido dele, de certa forma, pré-requisitos como currículo, né? Habilidade, qualificação, né? Horas de serviço, atenção, ou seja, recai sobre ele uma pressão, né? Por produzir e produzir bem, com eficácia, eficiência. Todos esses fatores vão exigir muito do homem e muitas das vezes não vão trazer algo em troca, que é justamente trabalhar o lado afetivo, a inteligência emocional dele, a questão mesmo de permitir que ele possa ter um espaço também de acolhimento, de estudo, de capacitação intelectual. Então é justamente isso que esse filme faz uma crítica. E até hoje em dia a gente esbarra em alguns obstáculos quando se fala do trabalhador, né?
Quem nunca ouviu falar aí a lei que foi criada da terceirização, né? O que é tornar-se terceirizado? É justamente você ser contratado por uma empresa, mas por tempo determinado e que muitas das vezes você não tem os direitos, né, iguais àquele que foi contratado mesmo. Então, a gente vai ver que isso também foi, vamos dizer assim, algo que jogou contra o trabalhador, a terceirização. Por quê? Porque você ganha um valor X, mas que não lhe permite os direitos que são, né? Vamos dizer assim, de direito de cada trabalhador. Por quê? Porque é uma terceirização, você é terceirizado e trabalha diante de um período menor que os outros. Enfim, tem uma diferenciação no tratamento, nos direitos e no próprio pagamento. Então a gente vai ver que não é só na década de 30, mas até hoje a gente vai esbarrar numa forma aí de se relacionar entre patrão e trabalhador com uma certa inferiorização, vamos dizer assim, não um tratamento como iguais no sentido do direito, né? Então por isso que esse questionamento da aula foi interessante, né? Para a gente refletir como que de certa forma o trabalhador ele vamos dizer assim, respeitado dentro do seu ambiente de produção, né? A gente vê que Charlie Chaplin lá atrás faz essa crítica, mas e hoje? Será que essa crítica ainda cai? Né? A gente ainda daria certo pensar o mundo do trabalho hoje? Então, só para a gente pensar um pouco, alunos, dentro dessa temática, né? O trabalhador tem prazo de validade, né? E como que a empresa, o empregador, ele respeita esse indivíduo ou não, né? Então a gente vai pensar um pouco isso dentro da aula de hoje. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.